A gente segue aqui, então, até 12h45 com muita informação para você. Lembrando, na sequência, com a coletiva do Governo do Estado de São Paulo, às segundas, quartas e sextas-feiras. E agora, a gente faz o nosso giro de repórter via Skype. Exatamente. Vamos falar com o nosso repórter Sérgio Everton, que vai abrir o jornal aqui, trazendo as novidades para a gente. Já está aí com a gente, Sérgio? Bom dia, Sérgio. Qual a informação de momento? Bom dia, Júlia. Bom dia, Jeremias. Já estou aqui, com certeza, já pronto aqui para dar as notícias aqui de sexta-feira, inclusive. Aliás, bom dia, esqueci de dar bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. Bom dia a todos. E vamos lá, né? Vamos falar sobre sexta-feira. O que eu quero falar, explicar um pouco para o telespectador, né, que tem acompanhado aí o nosso jornal da Rede Alesp, né, do trabalho que é feito em plenário. Vou falar do plenário Juscelino Kubitschek, onde acontecem, né, as sessões ordinárias de segunda a sexta-feira, né? E a gente tem, nesta sexta-feira, o uso da palavra na tribuna, na sexta-feira, que é um dia, né, vamos dizer assim, um pouco mais ameno do que na segunda, do que na terça e na quarta-feira, por exemplo, que a gente tem colégio de líderes, né? E tem muita aí discussão e votação de projetos. Na sexta-feira é um dia mais light dos deputados, até porque a maior parte, né, a maioria aí dos deputados, eles têm suas bases, né? Então eles voltam, geralmente estão voltando na sexta-feira para as suas cidades. Então é uma sexta-feira um pouco, vamos dizer assim, mais lenta, né, do que o normal durante os outros dias da semana. Então o que acontece? Na sexta-feira tivemos apenas o pequeno e parte do grande expediente, né? O pequeno expediente, como eu venho aqui sempre, quando eu entro no Skype, eu explico, né, que é a parte aí, a fala dos deputados, dos parlamentares, né, no pequeno e no grande expediente. O pequeno expediente, os deputados usam a palavra, né, pelo tempo regimental de 5 minutos. No grande expediente, né, que começa a partir das 3h30 da tarde, a sessão ordinária começa às 2h30 da tarde, né? Até 3h30 da tarde a gente tem o pequeno expediente. De 3h30 às 4h30 da tarde temos o grande expediente. Depois tem a ordem do dia, né, e aí vai, né, são os projetos a partir da ordem do dia, requerimentos, né, dos projetos, requerimentos da casa, que são discutidos e votados, né? Então, no pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar, né, para a sua fala. Eles falam de temas livres, né, temas aí de interesse da população aqui do estado de São Paulo, e foi o que aconteceu na sexta-feira, né? Eu vou citar alguns pontos que alguns parlamentares falaram na tribuna, né? Eles vão à tribuna e tem o tempo regimental aí de 5 minutos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um dos deputados que foi à tribuna para falar nesse pequeno expediente. Foi o deputado Ricardo Melão, do Novo, né? E ele comentou sobre os gastos com a pandemia e também a situação da fábrica de remédios, né, gerida pelo Estado. Foram alguns dos temas desta sessão, inclusive. Ele falou de valores das despesas governamentais para o combate à Covid-19, né? Porém, de acordo com o deputado Ricardo Melão, o governo do Estado está se utilizando da Fundação Instituto Butantan em despesas que não são objeto aí do estatuto, né, da Fundação. Utilizando a Fundação Butantan, né, ele explicou que a Fundação tem personalidade jurídica de direito privado, o que acaba aí desobrigando, né, o governo do Estado a publicar esses gastos, né, para o parlamentar, para o deputado Ricardo Melão. O fato impede aí a fiscalização dos gastos do governo pelos deputados e também pela população. Como eu estava falando, comecei a falar, a FURP, né, que é a Fundação para o Remédio Popular, segundo o deputado Major Meca, do PSL, está com a produção parada, né? E ele disse, abre aspas, palavras do deputado, o que ele espera de uma fábrica aí de remédios durante uma pandemia, né? Então, no caso, ele mesmo respondeu, né, que esteja aí a pleno funcionamento, né, produzindo remédios para salvar vidas. Ele fez uma visita, inclusive, de fiscalização até a FURP, né? Esta semana. A fábrica está, segundo ele comentou, abandonada, né? Comentou o deputado Meca. O deputado Gianazzi, ele concordou, né, com o Major Meca. A FURP está sendo desmontada pelo governo Dória para ser vendida. Enfim, o deputado Gianazzi falou também, né, que o Conselho da Escola Estadual, o Fidelino de Figueiredo, aí já foi a vez do deputado Gianazzi subir à tribuna, né, para falar pelo tempo regimental de 5 minutos no pequeno expediente.
Então, o Gianazzi falou dessa escola estadual, Fidelino de Figueiredo, que fica aqui na capital, que decidiu não voltar. O que acontece? O deputado Gianazzi tem combatido muito, né, essa questão da volta às aulas no estado de São Paulo. Né? Ele vai à tribuna sempre falando disso, que ele, na opinião dele, ainda não há necessidade, né, da volta às aulas por causa da pandemia, nesse momento todo que a gente está vivendo. Enfim, e ele colocou uma faixa, né, decidiu não voltar às aulas e colocou o colégio, não o deputado, né, o colégio Gianazzi colocou uma faixa informando, o colégio estadual aqui da capital colocou uma faixa, né, colocando assim, dizendo assim, uma faixa que informa que a decisão, né, da comunidade escolar, os professores estão fazendo uma denúncia de que a escola foi obrigada a retirar essa faixa, né? E a faixa vem dizendo que, né, não querem ainda a volta às aulas por causa da pandemia. E a escola foi obrigada a retirar essa faixa por ordem da Secretaria de Educação. E, segundo o deputado Gianazzi, isso para ele é uma afronta, né? Comentários do deputado, e ele pediu, inclusive na tribuna, a volta dessa faixa, né? A Frente Parlamentar da Celeridade de Adoção de Bebês será instalada na próxima segunda-feira em reunião a ser realizada em ambiente virtual, né? Esse evento está sendo transmitido, inclusive, pela TV Alesp, né? A coordenadora do Grupo do Trabalho é a deputada Janaína Pascoal. Está sendo transmitida pela TV, né? A gente está aí transmitindo o Jornal da Rede Alesp através do YouTube por causa, né, desse evento que está acontecendo neste momento, presidida pela deputada Janaína Pascoal. Ela afirmou que tem recebido aí diversas mensagens, né, de pessoas preocupadas com a atuação dessa frente parlamentar, né? Então está sendo lançado hoje a frente parlamentar. Bom, de maneira nenhuma, segundo ela, ninguém é obrigado, né, ir contra a adoção tardia, né? Ela diz que as pessoas são favoráveis, segundo ela, à adoção tardia. Toda criança e adolescente, né, tem o direito da adoção, né? A preocupação é com as crianças, segundo a deputada, né, encontrar meios aí de encurtar esse encontro de crianças e adolescentes com as famílias. Então, é por isso que a deputada Janaína Pascoal está lançando, neste momento, essa frente parlamentar. Isso, né, é muito importante. Essa questão de adoção sempre foi debatida aqui no Brasil, né? Existem várias situações aí que uma família acaba não podendo também adotar uma criança devido a todo o trâmite, né, que ocorre ainda aqui no Brasil, né, para esse tipo de situação, né, de adoção. Então, Jeremias e Julie, é isso que eu tenho nesse momento para falar, né, para dizer aqui na minha entrada no Skype, né? De repente, talvez eu volte ainda hoje no jornal para falar de outros assuntos aí, ok? Perfeito, Sérgio Everton, sempre trazendo informações importantes do que acontece aqui no Parlamento Paulista, não é mesmo, Jeremias? Exatamente, Sérgio. Muito obrigado aí por uma bela revisão aí. Aliás, eu acompanhei essa questão da deputada Janaína explicando que ela não é contra a adoção tardia, mas exatamente dar o espaço ainda, para essa adoção dos bebês também. Aqui no Brasil, essa questão toda, né, dessa morosidade para uma adoção aqui no Brasil, os trâmites, né, que acontecem ainda, e é isso que ela quer, mesmo sendo tardia a adoção, ninguém é contra, né, nem ela, então ela quer, né, dar cada vez mais agilidade, né, nisso. Então, para isso ela está criando então essa frente parlamentar que está sendo lançada hoje, inclusive sendo transmitida, esse evento aí, sendo transmitido pela nossa Rede Alesp, ok? Perfeito. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, abrindo as nossas entrevistas dessa segunda-feira.